claro, os advogados militantes, que estão sempre nos corredores forenses, eles estão sendo, sim, muito sacrificados. O advogado, ele fica indignado com aquilo ali, mas ele não pode tomar uma providência sozinho. Ele precisa de alguém, ele precisa ter uma ferramenta forte também. Ele precisa ter uma ferramenta que permita que ele chegue e resolva o problema dele de forma imediata. Porque isso é inadmissível. Então é isso que a gente está falando. Eu vou voltar só um pouquinho. O senhor falou do projeto de São Paulo, que funciona lá em São Paulo. Perfeito. São Paulo e Brasília. E Brasília eu vou falar que foi depois de um fato que eu vou mencionar aqui. Isso é importante que os colegas fazem saber. Foi logo em seguida a pandemia. O doutor Rodrigo acompanhou isso. Eu recebi um telefonema de um advogado que simplesmente não tinha dinheiro para colocar comida em casa. Aquilo ali fiquei muito triste. Foi logo em seguida da pandemia. Fiquei muito triste com aquilo ali. O que a gente está falando aqui é a mais pura realidade. É a mais pura realidade. Chegamos, recebi esse telefonema e conversei com a minha esposa. Falei, poxa, veja, a gente está aqui em uma situação, digamos, confortável, comparada à do nosso colega, mas foi com uma pessoa que fez a mesma faculdade que eu. Claro. Foi uma pessoa que passou pelos mesmos problemas que eu e que tem hoje a coragem de ligar para um amigo, para um colega de profissão e falar na situação que se encontra. Não vou falar, que é claro, a gente ajudou, mas aquilo ali imediatamente eu fui para o meu computador e fiz um projeto de lei muito parecido com esse que o senhor mencionou que tem. Eu tentei entregar, e a resposta do deputado foi a seguinte: este tipo de projeto tem que ser encabeçado pela OAB. Então, lá foi diferente. Peguei em Niterói, fiz um rascunho, uma proposta de projeto de lei. Não era nem o projeto uma minuta de projeto. E falei o seguinte: olha, existe um limbo, que a gente estava conversando aqui, existe um limbo da pessoa que não é atendida pela advocacia e a pessoa que não procura advogado, com receio do advogado cobrar caro e por conta dos valores das custas e do pagamento que ele precisa com o advogado. Então, elaborei dizendo, vamos fazer um acordo, um convênio com a prefeitura institucional. Procurei o presidente da ordem na época de Niterói, o Dr. Cláudio Viana, que me recebeu muito bem, se colocou à disposição de colocar para frente esse projeto. E o projeto dizia o seguinte: nós faríamos uma parceria com a prefeitura para 500 advogados recebessem da prefeitura para poderem prestar um atendimento à população. Conversei na Defensoria Pública. A Defensoria Pública, em primeiro momento, disse que a gente não poderia entrar num contencioso. Até aí tudo bem, mas a gente faria um atendimento, a gente estaria atendendo a população, a sociedade, e ao mesmo tempo remunerando o advogado. Além desse projeto da prestação do serviço de advocacia, de consultoria, nós prevíamos também 500 vagas para o advogado que quisesse ir nas escolas públicas, em empresas públicas, igrejas, falar sobre o direito, falar da advocacia, dar aula. A gente vê o desconhecimento total da população sobre o seu direito e ser remunerado pela prefeitura. Isso é um mercado de trabalho que é pouco explorado. A gente teria as oportunidades para pelo menos ajudar essas pessoas. Teve um vereador que recebeu muito bem lá em Niterói também, o presidente também, mas infelizmente pessoas da própria instituição da ordem começaram a jogar contra para impedir o prosseguimento do projeto, considerando que aquilo ali seria eleitoreiro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas veja que ponto nós chegamos. Hoje a gente poderia ter aí, em Niterói, praticamente 1.000 advogados empregados sendo remunerados pelo trabalho exercido efetivamente, é o que dá dignidade, é o que traz dignidade, sendo remunerado, chegando em casa e falando, ó, esse aqui é o dinheiro do meu trabalho, mas infelizmente não. Então a gente precisa planejar isso, exatamente como o Dr. Roque falou, a gente tem que ter uma sala dentro do Legislativo. Isso, exatamente. A instituição precisa ter uma sala dentro do Legislativo. Qualquer, Dr. Roque, qualquer projeto de lei em discussão na Alerj ou na Câmara dos Vereadores tem impacto na advocacia. Concordo. Seja ele qual for. E se não tiver diretamente, vai ter de forma indireta. E se não tiver, está impactando a coletividade. Como eu falei no início, nós temos legitimidade para as ações civis públicas. Se nós temos legitimidade para as ações civis públicas, nós temos a legitimidade para a preservação do direito coletivo. Não precisa ser só através de ação. Eu tenho visto também,
porque eu vou muito aos fóruns, até do interior também, eu tenho visto a Defensoria Pública. Se vocês hoje, citar um exemplo, aqui Jacarepaguá, se vocês hoje forem procurar a Defensoria Pública em Jacarepaguá, não, você vai encontrar. Eles estão trabalhando com poucos defensores, poucos assistentes. Em compensação, uma fila de mais de 300 pessoas lá fora. Pessoas idosas, pessoas doentes, porque muitas delas que estão ali provavelmente procuraram um escritório de advocacia, sem dúvida, não ganharam gratuidade, e falaram assim, olha, a única solução é o senhor realmente procurar acionar a Defensoria Pública. A Defensoria, só um minuto, doutor Erro, a Defensoria Pública, nem ela tem estrutura para assegurar, para garantir o atendimento dessas pessoas. É uma das coisas que eu noto também. Um exemplo aqui em Jacarepaguá. Se alguém quiser lá ver hoje, se hoje chegar lá no Fórum de Jacarepaguá, tem dezenas, centenas de pessoas aguardando o atendimento lá dentro. Então é um reflexo isso. É um reflexo. Tudo está certo. Agora, esse reflexo da fila na defensoria se deve principalmente à taxa e os honorários do perito judicial. Tem isso também. São assustadores. Claro, é tudo caro. Tudo caro. Tá? E agora, com referência à ponderação que o doutor Sérgio fez do defensor público, dizendo que esses advogados não poderiam contribuir na área contenciosa, eu devolvo a pergunta para ele perguntando o seguinte: olha, se eles aceitam este tipo de procedimento feito por universitários, por que não aceitar dessa outra... De um profissional já formado. Temos excelentes profissionais. A Defensoria é um órgão... Inclusive, do Rio de Janeiro é exemplo. É exemplo no Brasil e eu já ouvi dizer que também é exemplo para o mundo. Olha, tem excelentes defensores trabalhando. Mas é aquilo que eu falo. A Defensoria não aguenta a demanda que tem. E a Defensoria foi feita justamente para aquelas pessoas sem as mínimas condições de contratação. E o que está acontecendo hoje? Está acontecendo exatamente o que o Dr. Roque mencionou. Eles não dão vazão. Se nós perguntarmos, Dr. Roque, para essas pessoas que estão na fila, eu concordo plenamente com o doutor, nós perguntarmos para essas pessoas na fila, eu garanto que 80% vão responder que elas só estão procurando a Defensoria Pública porque elas não têm condições de procurar um advogado. Por que não tem condições de procurar um advogado? Porque sabe que vai ter que pagar o advogado, vai ter que pagar as custas do processo. Como o doutor muito bem falou, a gratuidade de justiça é muito difícil de ser deferida, principalmente para pessoas que não têm... Veja a incoerência. Você pedir comprovação de renda de pessoas que sequer possuem renda efetiva. É formal que eu digo, né? É difícil você pedir... Nós vivemos em um país, infelizmente isso é verdade, em que muitas pessoas ganham dinheiro na informalidade. E essas pessoas não podem acionar um advogado, não podem acionar a justiça, porque ela, para conseguir a gratuidade de justiça... Ela... Olha, a advocacia precisa se levantar. E a população tem que abraçar a figura do advogado. Por quê? É uma das pessoas mais importantes dentro de uma sociedade para defender as suas conquistas. Eu vou fazer aqui 2 parâmetros para a gente poder entender. Primeiro, quando eles fixam os honorários do perito, eles têm a preocupação de dizer que eu não posso dar menos porque os honorários não podem ser aviltantes. Aí dão 30 mil. Aí quando chegam para dar advogados, não, observados os parâmetros do artigo, acho que é 85 do CPC. 85. Fixo em R$1.000. Cara, se eu trabalhei 5 anos naquele processo, o trabalho do perito vai demorar 3 meses... Porque essa é a diferença. Ele deveria, no mínimo, fixar o mesmo valor que fixou para o perito. É a desvalorização do advogado. O perito tem que receber aquele valor dele. Ele está certo, porque nós pagamos bem caro, desculpa, uma perícia. E para receber os nossos honorários, o perito, que é um profissional, ele vai lá, faz a perícia dele, ele faz um ato só. Ele faz uma diligência, num hospital, num terreno, entendeu? Num prédio, ele vai lá, faz uma diligência. Depois vai para o gabinete dele, para o escritório dele, faz o laudo pericial, entrega. Depois, se houver alguma contestação dos advogados, impugnação do laudo, o que ele vai fazer? Ele presta novos esclarecimentos e encerra o trabalho dele ali. Só que... Vai ter comparecer na audiência. Não, só que tem grandes advogados que não concordam também.
Aí chamam também o perito para comparecer à audiência para provar por que ele fez aquele laudo ali, Senhora, já que ele manteve o esclarecimento dele. Mas eu não quero colocar isso. Eu estou falando, eu quero chegar no cerne da questão aqui. Eu estou falando que a prova pericial, ela é feita em apenas um ato, 2 atos só. O doutor Roque, o doutor Sérgio, o doutor Rodrigo, o doutor Hércio aqui, eles ficam no processo, às vezes, 1, 2, 10 anos, eles não vão acabar recebendo o que o perito recebeu no ato. E tem gente que acha que isso é justo. Entendeu? Isso é uma assinte à advocacia. É isso que eu estou colocando. Tudo que a gente tá ele entra e sai. Sim. E nós ficamos ali. E detalhe, doutor Sérgio, pior do que tudo isso, sabe o que é? A nossa responsabilidade. Porque a nossa responsabilidade, enquanto estiver com a procuração ali, se você perder um prazo, se você não fizer uma boa defesa, com certeza você pode prejudicar um cliente. E aí vai vir uma ação, primeiro, no Conselho de Ética da OAB contra você. Segundo, vai haver uma ação de responsabilidade civil contra você, indenizatória. Então, a nossa situação é essa. Hoje, para advogar, está muito difícil. E o advogado, eu até aconselho, quer advogar? Estude. A pessoa está precisando de um tratamento médico ou de uma cirurgia urgente. Ele tem que pagar antes de entrar com a ação. Olha a situação do sujeito. Ou ele paga direto ao hospital, ou ele paga as custas e paga o advogado. Por que esse tipo de hipótese, que a maioria das vezes, o grosso das ações, são julgadas procedentes contra a seguradora, porque essas ações simplesmente as custas não são recolhidas ao final. De uma maneira tal qual que não vai prejudicar o advogado de receber seus honorários e o cliente, a pessoa, vai poder ter seus direitos defendidos. Houve uma mudança de sistema, né? A implementação de um novo sistema. Alguém daqui foi chamado ao TJ para poder verificar o que é melhor para a advocacia? Eu e o doutor Sérgio aqui, que fomos candidatos a presidente pela OAB do Estado do Rio de Janeiro. Está saindo um projeto, sendo estudado um projeto no tribunal, isso. Nós podemos comparecer para fazer alguma sugestão? Com certeza não. Por quê? Porque já vem tudo pronto para ser aprovado. E alerge, sem consultar ninguém, sem divulgar esse projeto, ela acaba aprovando um projeto desse, como o doutor Sérgio colocou, porque não foi só a Movade que fez isso. A Associação dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que tem até como presidente o doutor Luiz Magalhães, na época da aprovação do aumento, da majoração das custas no Estado do Rio de Janeiro, nós também, até sem conhecer na época o seu movimento, se nós tivéssemos juntado as nossas forças, procurado a OAB e os três, Movade, Associação dos Advogados e a própria OAB, tivesse ido lá para segurar, suspender o projeto, até que fizesse uma consulta à população do Rio de Janeiro, à advocacia do Rio de Janeiro, eu acho que o projeto talvez, claro, seria sim aprovado, mas seria aprovado com restrições, correto? Você lembra, Roque, quando nós fomos no gabinete de uma determinada, Alana, deputada estadual Alana, ela virou para nós dois e falou o seguinte: olha, eu aprovei esse projeto, porque como ninguém falou nada, eu achei que estava bom para a categoria. O AB não veio aqui reclamar, eu aprovei. Então, é o que a gente está falando. Uma clara e incontroversa omissão. Doutor Rodrigo, eu quero fazer uma colocação. Ele falou, a doutora Alana, a deputada estadual, eu acho que ela nem foi reeleita agora, não é isso? Uma excelente deputada. E tem bons deputados aqui também. Mas eu vou voltar alguns anos atrás, ou provavelmente há mais de 10, 15, em 1999, quando saiu a lei dos juizados especiais. Aí depois, mais tarde, nós fizemos a Associação dos Conciliadores e nós queríamos aprovar para que os conciliadores do Estado do Rio de Janeiro fossem remunerados. Aí eu, por minha conta e responsabilidade, eu paguei a passagem de 2 advogados, fui a Brasília, uma audiência com o ministro, que na época era o Maurício Correia. E depois entrou logo o Marco Aurélio. E nós tivemos uma reunião com ele também. Pedimos para que o ministro Maurício Correia enviasse um e-mail para todos os tribunais da nossa federação. A maioria absoluta mandou.
E o ministro ele mandou direitinho para o nosso escritório, que a sede era até lá dos conciliadores. O que a gente queria?